Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Simpósio de Debate, que é o programa de entrevistas do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Estamos dando início à temporada 2025 e nessa primeira edição do programa do ano, nós vamos bater um papo, conversar sobre um tema importante, mas muito importante, a saúde mental. A nossa convidada é a psicóloga clínica Luana Mendes, que trabalha diretamente com saúde mental. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao Simpósio de Debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer mesmo me estar aqui falando hoje nesse tema, né? Logo em janeiro, que é nosso mês de visibilidade à saúde mental. Então, é uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E vamos começar justamente falando sobre o janeiro. Estamos terminando o mês de janeiro, que se tornou um mês muito importante, que é o Janeiro Branco, que ele difunde a campanha de Janeiro Branco justamente para chamar a atenção, alertar e também conscientizar sobre a saúde mental. Qual a importância desse mês, dessa campanha, iniciar já o ano com uma campanha nesse nível. Se a gente não fala sobre saúde mental, as pessoas elas não vão saber o que é isso, né? Qual é o conceito, como acessar, como identificar um problema. Então, quando a gente vem de uma movimentação de um mês inteiro, a gente procura vários meios de chamar a atenção sobre essa temática. A gente quer convidar as pessoas a pensarem e a refletirem sobre isso. A gente quer mobilizar pesquisas, a gente quer que as políticas públicas elas atuem e mostrem sua importância à saúde mental. Quem precisa desse cuidado? Como identificar se eu estou com um problema ou não de saúde mental? É a movimentação de um mês dedicado a isso, não que a gente não precise trabalhar o ano todo, a gente trabalha com diversas pautas, né? Principalmente o Conselho Federal de Psicologia trabalha bastante isso. Mas para chamar a atenção do público e quebrar estigma, né? A gente vê a psicologia, ela é uma ciência muito, a gente chama de muito nova, porque a gente vem de uma quebra de série de preconceitos e até para ela ser aceita também, né? Ela nasce ali do meio da medicina e depois ela vai se desenvolvendo sozinha para ser uma ciência independente. Então a gente está nesse processo de caminhada e de divulgação do nosso trabalho, mostrando a importância e mudanças significativas que podem ter na vida da pessoa, cuidar da sua saúde mental. E você lembrou a gente aí que é muito importante. É o mês de janeiro que fala sobre a saúde mental. Mas as pessoas devem ficar alertas o ano todo quanto à saúde mental. Por isso que eu te pergunto agora, quais são os sinais mais comuns que as pessoas devem ficar atentas? Opa, estou com um problema de saúde mental. Quais são esses sinais? Eles existem? Existem. A gente sempre fala de extremos, tá? Para a gente olhar para a nossa saúde mental, a gente precisa perceber o quê? Coisas que eu fazia antes ou que estavam acontecendo antes da minha vida estão começando a mudar significantemente. Só que o que é que eu preciso levar em consideração? A fase da vida que eu tô. Então, qualquer transtorno mental, ele é multifatorial. A gente sempre vai olhar para a intensidade do que está acontecendo com a gente, a frequência, o prejuízo causado na nossa vida e quais áreas da nossa vida. Então, vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa com depressão, ela vai chegar e vai perder o prazer por atividade de socialização, atividade física e pelo trabalho. Vou dar um exemplo assim. A gente está tendo diferentes áreas da vida ali, socialização, trabalho, né? E prazer pelas coisas do cotidiano, uma área pessoal. Antes disso, ela era uma pessoa super sociável, estava bem com a relação de trabalho dela. A gente não trabalha com uma causa, a gente trabalha com várias causas, né? Mas o que poderia ser um sinal ali? Ela já vai ficando desmotivada para ir para o trabalho, ela não quer mais ver os amigos, ela vai gradativamente aumentando isso. Então, quem convive com ela, às vezes chama, vai percebendo, vai dando uns toquezinhos de o que está acontecendo, né? Não estou vendo você mais aqui. Aí o pessoal do trabalho já chama, não está indo trabalhar. Esse é o exemplo, eu estou falando especificamente da depressão. Quais outras coisas que a gente pode perceber de extremos, né? Mudança de atenção, a gente vai ter mudanças no prazer sexual, mudanças de prazer e atividade de vida, pode estar começando a ter uma memória afetada, né? Impulsividade, raiva. Quando a gente fala de descontrole emocional, não gosto de usar muito esse termo porque as emoções elas têm as funções dela. Mas quando ela está numa intensidade, numa frequência que está prejudicando as relações da pessoa, a gente precisa dar uma olhada. Então, assim, existem fases que a gente vai identificar que aquilo ali está começando a afetar a sua vida. Então, a gente tem que se perguntar, eu estou vivendo uma vida que eu considero saudável, que eu acho que está me fazendo bem, que eu estou conectado com os meus valores, eu sei o que é importante para mim e estou me sentindo confortável com isso? Ou tem algo ali que está afetando
meu bem-estar, né? Esse bem-estar ele é muito subjetivo, mas tem coisas ali que a gente consegue perceber que é importante para todo mundo. Me diga uma coisa, por exemplo, eu vou dizer aqui um estresse cotidiano. Não seria a junção de tudo isso que acontece com a pessoa no dia a dia? Existe um limite entre esse estresse cotidiano e aquele momento já tem que procurar um profissional? O estresse em si, ele já é um problema porque ele já está liberando ali, se a gente faz isso todos os dias, se a gente passa por esse estresse, todos os dias, uma hora ele acumula, né? A gente tem formas de lidar com esse estresse tentando criar uma rotina mais saudável, né? Tentando estar no ambiente de trabalho, eu falo muito de trabalho porque trabalho assim, 80% do nosso dia a gente está lá. Então, as pessoas que eu convivo, o trabalho que eu estou executando, é um trabalho que tem socialização, não tem, né? Eu dou até o próprio exemplo do psicólogo. O psicólogo clínico, ele está numa sala que às vezes ele não vai ter contato só com o paciente. Então, assim, a gente precisa, os seres humanos, eles precisam estar em grupo, né? Então, o estresse, ele vai sendo diminuindo com a atividade física, com a alimentação que você vai ter, com a relação profissional que você está construindo e a escolha que você faz do trabalho. Aí a gente tem técnicas específicas, né? A psicoterapia, ela vai ajudar a desenvolver isso, mas tem pessoas que recorrem à meditação. A gente trabalha muito a atenção plena, de você conseguir focar no momento presente, ver soluções, formas de resolver problemas e tomadas de decisão inteligentes ali para o seu bem-estar. A gente tenta sempre conectar o sujeito àquela emoção. Você me pergunta assim, Luana, estou estressado no meio do trabalho, o que é que eu faço? Eu recomendo uma pausa, né? Se você puder tirar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, você que vai saber o que é suficiente, o que é viável dentro do seu trabalho. Para você dar uma respirada, para você sair daquele ambiente, para você voltar para si, ver o que é melhor, o que é possível resolver naquele momento, ok. Agora, o que é que normalmente acontece que eu poderia dizer que é problemático? Tem pessoas que elas não estão nem sentindo estresse. Ela está descontando no celular, ela está descontando na alimentação excessiva, né? Eu levo o meu lanche e aí tem a cantina também ali do local que eu trabalho. Aí eu vou, como meu lanche todo e vou lá, compro mais 3 brownies e Quer dizer, me não acabo. satisfeita por causa do estresse, come ainda mais. Exatamente. Então, eu tô comendo porque eu tô com fome, eu tô comendo porque eu quero ter um momento ali de prazer, eu tô comendo a mais e tô fazendo isso todo dia e não tô percebendo. Isso pode ser o reflexo da ansiedade. Pode ser um reflexo da ansiedade, pode ser uma resposta ao estresse, né? Ou os dois. A gente não precisa separar, mas às vezes a gente consegue ver. Pode ser um dia que aquela pessoa passou estressada, teve esse comportamento, mas nos outros ela já se ligou ali e voltou. Então, a gente presta atenção muito no contexto que está inserido e a forma que foi motivada a pessoa a agir dessa maneira. Nessa sua resposta, você tocou num ponto que eu também já ia te perguntar. Então, os hábitos saudáveis, como os exercícios físicos, alimentação, eles influenciam positivamente na saúde mental. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Totalmente. A gente tem inúmeros, eu tô falando em números mesmo, já é mais que evidenciado que a alimentação, a atividade física, né? Você ter um momento de lazer e descanso também, principalmente isso, são coisas que vão ajudar a saúde mental, porque tá alterando quimicamente o cérebro, né? A gente aprender coisas novas também, ter um hobby, né? Eu gosto de falar de hobby também, porque o hobby você tá aprendendo algo novo sem aquela necessidade de ser o melhor, sem a pressão da produtividade. Então, eu quero aprender a tocar violão. Eu vou ali ter um momento para mim, tô aprendendo a tocar violão, ou tô me distraindo, tô me divertindo e tô aprendendo algo novo. Tô estimulando meu cérebro. Alimentação. Quanto mais natural, mais o que vem da natureza a gente puder se alimentar, melhor, né? A gente vai estar cuidando do nosso organismo. E o intestino, ele vai ser, a gente chama muito de segundo cérebro, né, na neurociência. Porque ele é cheio de possibilidade de liberação de neurotransmissores que vão fazer bem pra gente. Então ele já conecta. Então, o que a gente come interfere também no nosso estresse. Açúcar mesmo faz muito mal pro cérebro. Açúcar. E aí, principalmente em excesso, né? Açúcar, gorduras ruins que a gente chama, né? Então é algo que a gente precisa prestar atenção na nossa alimentação. Não é só por estética também. A atividade física, imediatamente após a atividade física, você tem uma liberação de neurotransmissores que vai fazer uma sensação de bem-estar. Às vezes a gente nem percebe. Tem gente que fica com a atenção muito melhor durante o dia, né? Você está criando uma resistência ali também a um desconforto, que a atividade física ela não é necessariamente prazerosa. Você está estimulando seu corpo a ficar mais resistente a um estímulo desconfortável. Você parar para pensar também e trabalhando o seu organismo para ele ficar bem. Aí vai questões também de outras áreas da saúde, cardiovascular, né? Então, quanto melhor você conseguir
organizar isso no seu dia, você vai ter uma sensação de bem-estar ao longo do cotidiano. Então, ó, você que está aí nos assistindo, fique atento, viu? Fazer academia não é só para aquele momento. O verão está chegando, vou ficar com o corpo em dia. Carnaval está vindo aí, tem que perder essa barriguinha. Não, justamente academia, exercício físico é excelente para a saúde mental. Estou correto? Corretíssimo. Constância, né? E se comprometer com o cuidado da sua saúde. Nem sempre as pessoas vão poder procurar ajuda diretamente, né, psicológica, mas se você puder introduzir hábitos no seu dia que ela consiga gerar esse bem-estar, eu diria aí que a atividade física e a alimentação tá aí como fundamental. Ô Luana, a gente vê também que muitas pessoas têm um certo medo, um certo preconceito de procurar ajuda, porque saúde mental, estou ficando maluco, procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, é coisa de maluco, mas não é. Então as pessoas têm que ver se esse preconceito realmente atrapalha que as pessoas deem aquele primeiro passo de buscar uma ajuda para cuidar da saúde mental? Atrapalha bastante. E aí eu ressalto a importância de um mês como esse, porque é a partir dessa fala que a gente vai quebrar essa estigmatização. Então, por exemplo, se eu tô aqui sofrendo bastante, ansiedade mesmo, né? Tô com ansiedade, tô com sintomas de taquicardia, toda vez que vim aqui fazer essa entrevista com você, tô passando mal, poderia nem conseguir falar, né? Por questão de ansiedade, ou então eu estaria aqui com mão tremendo, voz trêmula, e aí algo que é importante para mim poderia estar sendo prejudicado já por um sintoma psicopatológico. Se eu acredito que eu sou maluca por conta disso, que é algo tão comum, tão cotidiano, eu deixo de procurar ajuda que poderia estar mudando minha vida. E às vezes a gente está tão imerso naquele sintoma, é tão comum a gente sentir isso, que a gente não consegue nem identificar o problema, né? A gente chama muito de um estado ali de pré-contemplação. Não sei nem o que está acontecendo direito comigo, sinto que tem alguma coisa de errado, mas eu não sei nem o que é. O estigma, ele afasta a gente da procura do que a gente precisa, da ajuda que a gente precisa procurar. Então, é muito problemático. Quanto mais a gente falar sobre esse tema e desconstruir isso, porque a gente, até o manual, né, diagnóstico de transtornos mentais, ele se atualiza para a gente quebrar isso. Então, hoje em dia, a gente não fala mais retardado mental. Né? Hoje em dia, a gente vai usar uma deficiência intelectual. A gente está toda hora atualizando ali para tirar esses termos do cotidiano. A gente não fala mais psicopata. É transtorno de personalidade antissocial, né? Para tirar justamente aquele estigma. Exatamente, daquele nome, do peso que a gente traz isso, né? Muitas pessoas pegam a música ou alguma pessoa que muda de humor rapidamente, que às vezes é normal do dia. Tem gente que acorda de bom humor, tá no meio do dia, pode chegar no trabalho e ficar de mau humor, e aí fala que a pessoa é bipolar. A bipolaridade, ela tem ciclos, né? A gente vai ter um período depressivo, depois o período maníaco, que a gente chama, né? Ou de hipomania, que é quando a pessoa ela fica mais eufórica, ela não pensa muito nas decisões que ela está tomando. Então, uma pessoa que ela escuta isso, assim, bipolaridade para uma pessoa que está mudando de humor e ela tem um diagnóstico, às vezes ela não vai nem entender o que está acontecendo com ela e vai associar uma coisa ruim. Aí eu te pergunto, você vai procurar uma ajuda? Então isso vai prejudicando a gente, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né, e pós-pandemia também, a gente vê uma movimentação muito grande do debate sobre saúde mental e sobre transtornos mentais. A gente tem que tomar cuidado também para não acontecer o oposto, que eu vejo acontecer bastante também. As pessoas quererem muito um diagnóstico para justificar coisas que são normais, coisas que é comum se ter. E isso é um grande problema também, porque aí a gente vai estar banalizando algo muito sério. Então, eu posso ter um problema de atenção, ter um problema de memória, e eu posso chegar e falar que eu tenho um diagnóstico de TDAH. Você não tem TDAH do nada. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você vai ter ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, eu tenho que ter os sintomas desde a minha infância. É muito difícil de diagnosticar. Não é em 5 minutos que eu olho uns 3, 5 vídeos no TikTok ou no Instagram que eu vou achar se eu tenho um diagnóstico ou não. Eu posso pensar sobre, mas me diagnosticar não. Então, eu tenho que procurar um profissional adequado, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir num psicólogo para eu poder saber realmente o que eu tenho, né? E ter as intervenções necessárias. É uma avaliação neuropsicológica também, para ver o que é que você especificamente precisa, porque por mais que você tenha um diagnóstico ali, um transtorno, todo mundo é diferente.
a forma que vai se manifestar em você vai ser diferente da forma que vai se manifestar em mim. Então, são muitas nuances ali e que eu chamo a atenção também. Cuidado com esses diagnósticos de chá revelação de rede social, que a gente chama. Ou o Dr. Google. Exatamente, chat GPT também. E vão procurar um profissional adequado, porque senão a gente está gerando um outro problema também, que é uma epidemia de transtorno mental, e às vezes a pessoa não tem algumas intervenções que ela faça de acompanhamento psicológico, ela pode mudar uma coisa que ela acha que ela desenvolveu na infância, mas às vezes ela está com um problema específico no momento atual, né? Então, você viu aí? Sintomas de saúde, problema de saúde mental não quer dizer que você está maluco. Então, fique atento e procure sim um profissional, procure ajuda para que isso não se torne um problema ainda maior para você, na tua casa, na tua família, no seu trabalho. Agora, Luana, que estratégias práticas você recomenda para que as pessoas que estejam começando a cuidar da saúde, elas tenham para que tudo se desenvolva da melhor maneira possível? Se ela está com dificuldade, né, de mudar um hábito ou introduzir um hábito, eu já sugiro procurar um psicólogo. Porque o psicólogo ele não vai tratar só transtornos mentais, né? Ele vai te ajudar a adquirir ou mudar um hábito, né? Então a gente tem que saber o que é que essa pessoa tem, o que é que ela precisa de ajuda. Cotidianamente, como eu falo, alimentação, atividade física, boas relações sociais, você está inserido em grupos, né? Ter pessoas que você vai levar ali para a vida inteira já faz um efeito positivo no cérebro, né? O local que você mora, o ambiente familiar que você tem, analisar se está te fazendo bem ou não. Você conseguir colocar limites no dia a dia. Então, assim, eu quero fazer isso que estão me sugerindo, acabei de chamar aqui, pô, bora ali para um cafezinho, e aí você não pode, mas aí você vai lá e diz que quer ir, diz que vai sem querer ir. Você já está negando um desejo seu que seria um autocuidado, né? Você não está olhando para você mesmo. Tem pequenas atitudes do cotidiano, um não que a gente faz, estabelecer limites, saber o que eu quero, saber o que é melhor para mim, reconhecer minhas emoções, me conectar com elas, eu já estou fazendo o básico. Eu já estou aos pouquinhos, só que às vezes a gente não aprende isso. Então, por isso que a gente precisa de uma ajuda do psicólogo, né? As pessoas não entendem muito nossa função, mas às vezes está no básico. Hoje a gente já está vindo de uma geração aí mais nova que já está tendo habilidades socioemocionais já introduzidas ali no cotidiano, na matriz curricular do colégio, então elas estão conseguindo entender cada emoção que ela está sentindo. Ela reconhece o que é uma raiva, o que é uma tristeza, o que é ansiedade, o que é alegria também, o que é vergonha, o que é ciúme, o que é amor. E aí ela vai ensinando. Então, desde o desenvolvimento, no início que a gente tem ali, é fundamental aprender. Tá, mas quem é adulto agora, Lana, faz o quê? A gente tem como buscar isso também. Ou, por questão também, como eu falei, buscando ajuda psicológica ou por conta própria. Tem livros aí. Hoje a gente trabalha, apesar de muita gente não ter hábito de leitura, tem vídeos também em livros que vão ajudar a gente a refletir sobre saúde mental, sobre nossas emoções, como cuidar, como lidar no cotidiano e favorecer nossa autoestima também. Então, são várias coisas que vão poder ajudar a gente buscar esse bem-estar psicológico. E aí é individual, eu sempre falo muito isso. Mas se eu for falar de modo geral, a gente está conectado com o que a gente quer e como a gente busca essas coisas que a gente necessita também. Bom, Luana, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, ter dado tantos dados, tantas informações que realmente esclareceram quem está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se cuidem, procurem ajuda se necessário, né? A psicologia está aí para ajudar vocês de diferentes formas, em diferentes áreas de atuação também. Então, às vezes, se tiver um RH que trabalhe com psicólogo, vocês podem pedir a indicação, encaminhamento, clínicas psicológicas, né? A gente está aqui para contribuir, cuidem da saúde mental de vocês. Se não tiver como, a gente tem várias redes hoje em dia que trabalham com atendimento social ou valores gratuitos também, faculdades trabalham com isso. E tem psicólogos que atendem online também, né? Online ou presencial. Até essas instituições também elas conseguem trabalhar muitas vezes com atendimento online. Se vocês procurarem, eu tenho certeza que vocês vão achar um profissional adequado para vocês e refletir cada vez mais sobre esses tabus que estão intrínsecos na gente, mas só atrapalha nosso bem-estar. Luana, mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E obrigado a você também que nos assistiu até aqui. E se cuide. Até a nossa próxima edição do Simpojú de Debate. Grande abraço.